Eu quero falar com vocês sobre o material que foi publicado em vários portais, tem sido publicado, na verdade, desde ontem, esta informação, né, que mais de 100 parlamentares se mobilizaram, juntaram ali uma lista de assinaturas para pedir o impeachment do presidente Lula. E aí você vê a burrice e o mau caratismo de parte do parlamento brasileiro, porque você não consegue um impeachment com abaixo-assinado, tá? O processo de impeachment é um processo jurídico-político. O que isto quer dizer, Carlito? Que para você poder dar entrada em um pedido de impeachment e ele ser aceito formalmente pelo presidente da Câmara dos Deputados, precisa existir um fato jurídico intencional, ou seja, doloso, um crime jurídico, e precisa de um fato político, né, organização ali dentro do Congresso e tudo mais, para que esse procedimento de impeachment siga em diante. Em 2016, quando a Dilma foi impeachmentada, por exemplo, o STF se omitiu, mesmo sabendo que a Dilma Rousseff não tinha cometido nenhum tipo de crime, deixou transcorrer normalmente como se estivesse seguindo ali um percurso legal, né, o devido processo legal, quando na verdade a gente sabe que a Dilma Rousseff foi impeachmentada sem cometimento de crime. Agora, a situação é um pouco mais clara do que em 2016, porque não só não tem crime cometido contra o Estado brasileiro ou contra qualquer outro país, como não existe possibilidade de pedido de abertura de impeachment. Não teve crime de responsabilidade, não teve crime contra a soberania brasileira, nem contra a soberania do Estado de Israel, porque parte dessa organização criminosa, que algumas pessoas até chamam casualmente de partido bolsonarista, né? Porque a atitude do PL se enquadra perfeitamente no que a gente consegue entender como sendo uma suposta organização criminosa, inclusive a base aliada do bolsonarismo age como se fosse uma organização criminosa, porque tudo que é esquema ali ilegal está envolvido, ou tem alguém envolvido. O senhor Gustavo Gaia, por exemplo, né, tá atolado em alguns esquemas. A Carla Zambelli, vulga pistoleira também, tá atolado em alguns esquemas. Eles estão coordenando um pedido de impeachment contra o presidente Lula. Isso é para poder conseguir efetivamente o impeachment do presidente Lula? Não. Isto é para poder punir quem cometeu crime de responsabilidade? Não, porque não teve cometimento de crime de responsabilidade. A entrevista que o presidente Lula deu, né, a coletiva que ele deu na Etiópia, ele falou sobre diversas coisas, inclusive no fragmento anterior da resposta que ele deu à repórter que fez a pergunta para ele sobre as questões relacionadas a Israel e as questões relacionadas também à Venezuela, ele deixou claro ali para todo mundo que estava presente na entrevista que assim como ele repudiou os atos do Hamas em outubro, ele não podia deixar de repudiar o que estava acontecendo agora nesse conflito entre Israel e Palestina com relação ao que Israel tem feito ao povo palestino, que volta a dizer, não é o Hamas. Não é o Hamas. Tá? E aí vocês vão ver deputados bolsonaristas que nada fazem. A maioria desses indivíduos aí, inclusive que estão mostrando solidariedade ao Estado de Israel, tiram foto com o neonazista, fazem alusões supostamente neonazistas, estão ali de braços abertos para abraçar pessoas ligadas à Alternativa para a Alemanha, que veio aqui no Brasil, junto com a neta de um ministro de Adolf Hitler, a Beatrix von Stock. Também teve ali o senhor Roberto Alvim, que reproduziu o discurso e a estética de Goebbels, ministro do Adolf Hitler no Brasil, na Alemanha, e que aqui no Brasil a gente viu essa referência sendo utilizada por um ministro do governo Bolsonaro. E aí essa códia de canalhas que nada fazem. Pesquise aí quais projetos os bolsonaristas conseguiram aprovar de 2018 para cá. Não tem, porque não tem projeto sério. Eles só querem criar tumulto. Imagina que você pegou a quinta série, tornou elas maior de idade ali, né, e aptas a partir dos 21 anos a concorrer a alguns cargos, entraram no Congresso Nacional como deputados, outros quinta séries de 35 anos em diante entraram na Câmara dos Deputados e estão fazendo basicamente do Congresso Nacional uma Disneylândia com dinheiro público. Afinal, como eu disse para vocês, além de receber mais de 40 mil reais de salário, tem várias despesas pagas pelo Estado brasileiro, tem a verba de gabinete, tem uma verba destinada ali à divulgação da atividade parlamentar, onde rola muito roubo e desvio de dinheiro, como eu já trouxe para vocês aqui, em alguns casos, nomes de alguns parlamentares, e formalizei as denúncias. E aí vamos ver aqui, Carlito, os motivos legais para esse pedido de impeachment. Não vai ter, tá? Não vai ter. Eu vou trazer aqui o nome dos parlamentares. São 113 parlamentares até o momento que assinaram esse abaixo-assinado, o pedido de impeachment do presidente Lula, que não vai fazer o Lula ser impeachmentado, tá? Não é assinatura
de deputado ou de senador que aprova o pedido de impeachment, quem acata a abertura do pedido de impeachment é o presidente da Câmara e, no caso do Senado, o presidente do Senado. Depois se forma uma comissão para poder produzir o relatório, para ver se teve cometimento de crime. Após esse relatório confeccionado, se vota pela aprovação ou não desse relatório. Depois da aprovação desse relatório, caso seja aprovado, essa votação vai para o plenário, onde precisa ter na Câmara dos Deputados pelo menos 342 votos favoráveis ao impeachment, algo que não existe. E diferente do que aconteceu em 2016, por exemplo, se isso prosperasse por qualquer motivo, o STF iria barrar, porque não teria o fator jurídico. Volto a dizer, o processo de impeachment é um processo jurídico-político. Para ser aberto, ele precisa de um crime de responsabilidade, um crime doloso, que viole o que diz as leis brasileiras, e para ser consumado, ele precisa passar por um processo político. Não existe crime cometido pelo presidente Lula. Ao contrário, o que meia dúzia de deputados vagabundos que ficam gritando por aí, que tem de condenar isso, que tem de condenar aquilo, era o que eles queriam que o presidente Lula fizesse, né? Porque se o presidente Lula tomasse partido unicamente do Estado de Israel ou unicamente do Estado palestino, aí ele estaria cometendo o crime de responsabilidade, previsto na Constituição no artigo 4º. Mas ele não fez isso, tanto que, volta a dizer, ele criticou o Estado de Israel, mas antes criticou também o que o Hamas fez em Israel, como figura em tese também dentro do Estado da Palestina.